A paz do Senhor, queridos. Passamos por um momento bem difícil e a Bíblia ela nos traz um conforto, nos traz sempre uma esperança. Quando nós lemos aqui em Gênesis no capítulo 37, a partir do versículo 3, fala sobre quando José foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. A Bíblia diz assim: ora, Israel amava mais José do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhes uma túnica de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que todos eles, passaram a odiar José e já não podiam falar com ele mais pacificamente. Então teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, e por isso odiaram ainda mais, pois lhe disse: rogo-vos, pois ouvi este sonho que tive convosco. Atávamos feixes no campo, eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodearam e se inclinaram perante o meu feixe. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa de seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda um outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viveremos eu, sua mãe e teus irmãos, ou teremos que inclinarmos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho de seu pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacenta teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem enviar-te a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. E disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traz-me notícias. E assim enviou ao vale de Hebrom. E ele foi a Siquém. E o homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que procuras? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás de seus irmãos e os achou em Dotã. De longe ouviram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para lhe matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Amados, essa história de José, ela tem algumas coisas que servem para nós nesses dias de tribulação. Dá para fazer um paralelo entre os fatos daqueles tempos e as coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Parece que são textos assim
muito longe um do outro, uma coisa do outro, um fato do outro, que não tem nada a ver. Mas os momentos de crise, de tristeza, de luta, dificuldade, é para a gente aprender alguma coisa com isso. Quando eu olho essa história de José, eu fico pensando em 4 tempos em que formam o ciclo da vida de um ser humano aqui nesse mundo. E às vezes a gente quer queimar a etapa, porque quer adiantar o caminho difícil, ou quer continuar muito tempo só no caminho bom. Mas nós temos que passar por um processo. A Bíblia diz que José ele tinha 17 anos. Ele era o preferido do pai. 17 anos. Com 16 e com 18, é a idade talvez mais difícil do homem. 16, ele ainda não sabe se é criança ou se já está entrando na juventude. Ele ainda está perdido ali. Não tem condições de assumir uma responsabilidade, mas por outro lado, ele já tem sonhos. E aos 18, já vem aquela dúvida do que eu vou ser na vida, onde eu vou trabalhar, o que vou me formar, o que eu vou fazer, que emprego vou conseguir. E 17 é a fase intermediária. É a fase em que os sonhos dos 16, eles começam a falar muito forte com a idade que chega dos 18, para começar o tempo de juventude, de compromisso, de servir o governo, de trabalhar, de estudar. Enfim, é quando praticamente começa a vida de um homem. E José estava nesse meio, dos 16 com os 18. Ele tinha 17 anos. Então esse primeiro tempo na vida de José foi um tempo de aproveitar tudo. Tudo era festa. O pai o amava, admirava. Ele era o preferido. E o pai havia escolhido José e abençoado a vida dele. O José tinha um plano na vida dele. E esse plano, ele tinha nascido no coração do pai, no coração de Jacó, que quer dizer Israel. E interessante que nesses sonhos de José, ele sonhou com um feixe de lenha que ficava em pé e os outros feixes se inclinavam. Os 11 irmãos, são as 12 tribos de Israel, ele mais 11, mais seus 11 irmãos, que formaram as 12 tribos. Eles se indignaram. Não, nós não, você vai reinar, nós vamos se render. Aí depois veio o sonho, que as estrelas se encurvavam diante dele, 11 estrelas. Eram os 11 irmãos. E até a mãe e o pai ia se encurvar um dia diante dele. E os irmãos, eles se indignaram. Se indignaram e José, ele cumprindo essa etapa de até os 17 anos, em que tudo era festa, tudo era sonho, tudo era projeto, tudo era beleza. Tinha a proteção do pai, tinha o pai bem perto, a guarda do pai. Quem sabe você que está me ouvindo, você não tem
o pai por perto, não tinha a guarda do pai. Quem sabe o pai não te protege, não te carrega no colo. Quem sabe até um pai que te abandonou. Mas o pai de José o amava, ele nunca abandonou ele. Ainda fez uma capa linda para ele. E a mãe não entendeu, não compreendeu que tinha que se curvar um dia perante José. Os irmãos também não aceitaram, não entenderam e ficaram irados. Mas o pai, ele respeitou. Ele sabia que Deus tinha um plano na vida do seu filho José. E ele respeita o chamado, ele respeita o sonho do filho. A princípio ele até que fala meio que ali para, vamos dizer assim, numa espécie de resolução de conflito generalizado entre eles e os irmãos. O pai Jacó, ele fala: porventura todos nós temos que se inclinar diante de ti. É isso, José. Mas depois ele aceita, ele entende o que Deus queria com o seu filho. Ele começou a perceber que Deus já estava mudando de fase a vida de seu filho. E aí ele entende aquilo ali. E ele se preocupa com os demais filhos, com os rebanhos. Manda José atrás, trazer notícia. Como é que eles estavam com as ovelhas cuidando no campo. José vai e acontece uma porção, um monte de coisas. E começa a mudar ali de ciclo. Então, o primeiro ciclo de José, ele vai até os 17 anos. Aí começa a mudar a história de José. Começa a mudar a história dele, as coisas. E José, durante 7 anos, ele teve fartura de coisas. Dos 10 aos 17, José teve tudo ali com seu pai. Ele teve a proteção, ele teve alegria. Ele teve paz, ele teve proteção. Então, essa primeira fase durou 7 anos. 7 anos é um tempo, 7 é um tempo de perfeição. É um tempo de sonhar. É um tempo de ver tudo bonito. É o tempo de viver a adolescência. Em toda a sua plenitude ele viveu. Durou 7 anos. Mas a segunda fase, essa primeira fase de 7 anos, foi uma fase que tudo deu certo. Tudo funcionou na vida de José. Não faltou nada. Não faltou paz, proteção. Ele foi cuidado, ele foi abrigado. Tudo deu certo. Durante 7 anos. Aí a segunda fase, na vida de José, as coisas começam a se complicar. José, ele é jogado numa cisterna, num calabouço, 4 paredes lisas, impossível de subir. Para todos os lados que ele olhava, ele só via paredes. A vida dele começa a mudar. E começa a haver uma nova fase. Essa fase agora, diferente da primeira de 7 anos, que tudo deu certo. Durante 13 anos, nada do que José fez deu certo.
Nada do que ele tentou fazer dar certo. Tudo que ele fazia dava errado. Eu não sei se você já passa por uma fase assim, ou já viveu uma fase em que tudo que se faz dá errado. Hoje vivemos um tempo de quarentena, em que estamos há 1 mês, 2 meses, em que nada está dando certo para a humanidade, nada está dando certo para o comerciante, para o empregado, para a economia do país, para a saúde do país, das nações, de todo mundo. José não viveu 1 mês nem 2, foram 13 anos, e começa um novo ciclo. E às vezes quando você pensa que esses 13 anos que nada deu certo, é que Deus, ele não amava mais José, ou que José tinha algum erro, não tinha pecado, não tinha nada não. Era uma fase que ele tinha que passar, uma fase que ele tinha que completar, para ninguém lá na frente dizer que José, como governador, aquele cargo caiu de paraquedas. O teu chamado não caiu de paraquedas. O meu chamado, quando fui chamado e consagrado ao ministério, ele não veio assim, que alguém me consagrou por consagrar, nem caiu de paraquedas. É preciso deixar um legado. É preciso a gente ter alguma história para contar. Que a gente amassou o tijolo para construir a nossa própria casa. Não apenas chegamos lá e ganhamos ou compramos folgadamente, mas nós amassamos cada barro daquele ali. Fizemos cada buraco. Tivemos luta, dificuldade, momentos de tristeza, de luta, para construir um legado, para construir um ministério, para construir um chamado de Deus aqui na terra. É preciso que a gente passe por um processo. A gente viveu um tempo em que tudo dava certo. Hoje eu vejo que tem amigos meus entrando até em desespero, porque tudo que deu certo até aqui, nesse tempo de pandemia, as coisas começaram a não dar certo, eles ficam desesperados, com medo do povo sumir, de perder o povo, outros com medo de morrer, outros até morrendo, outros até infartando em casa, de tanta ansiedade, tanta preocupação. E com José aconteceu isso. Ele olhava para os 4 cantos e só via paredes, e paredes lisas, cisterna, calabouço, cheirava mal. Quem sabe a vida que você vive hoje, você está afastado de Deus, é difícil você suportar. Quando a gente está afastado de Deus, a gente só vê paredes, a gente só vê um lugar que cheira mal, um lugar, as coisas só cheiram mal. Parece que não tem uma saída, parece que tudo acabou, parece que a vida do ser humano é um erro. Mas o que a Bíblia fala sobre José e sobre tantos homens de Deus, é bom a gente refletir sobre essas coisas. Não se contentando, eles pegam e vendem José como escravo para o Egito.
E o Egito era a maior economia do mundo naquela época. Talvez, provavelmente, o país mais importante do mundo. E José é vendido como escravo para o Egito. E ali, durante 13 anos, desde quando começou a perseguição através de seus irmãos, quando ele caiu, foi jogado num calabouço, numa cisterna. Depois, quando foi vendido como escravo. E o faraó, o Egito era o arqui-inimigo de Israel. Venderam para o arqui-inimigo, o faraó, era a figura do inimigo, do maior inimigo. Aí o faraó tem sonhos. E José, ele tinha aquela coisa que Deus deu a ele, aquele dom de sonhar, de interpretações. E aí um sonho de que o Egito ia ter fartura durante 7 anos. Mas ia ter um período de escassez. Também de 7 anos. De crise. De miséria. De falta de alimento, de não ter o que comprar. De não ter o que comer. José estava interpreta essa visão, ele é chamado para interpretar essa visão ao faraó. E naqueles tempos tinha o faraó como uma espécie de monarcas, de reis. E tinha uma espécie de primeiro-ministro, governador, que governava o Egito na época. E Faraó, ele interpreta esse sonho. E aí ele diz, José interpreta esse sonho ao Faraó. E o Faraó, ele fica muito impressionado. E já estavam se cumprindo ali, quase no final dos 12 anos, em que nada dava certo na vida de José. Até então ele era escravo do Egito. Aí ele dá um conselho ao faraó. O faraó estava desorientado com aquele sonho. Ele diz para faraó, é necessário que você escolha um homem que seja sábio para armazenar as coisas para esses 7 anos de miséria, 7 anos em que as coisas vão faltar. Um homem que faça celeiros, que guarde coisas, que administre as coisas, para não faltar no tempo de escassez. Querido, quanto dinheiro talvez você jogou fora no tempo em que tudo dava certo e que agora está te faltando nesses dias de escassez? É porque você não deu ouvido a um homem de Deus, você não ouviu a voz de Deus. Mas Faraó, um homem ímpio, um homem que não conhecia Deus, ele se volta para José e diz, olha José, mas eu não tenho esse homem que possa cuidar disso. Para o tempo desse sonho que você interpretou, que virá escassez de alimento. E José diz, mas é preciso ter. Aí ele se volta para José e diz, olha, eu só vejo um homem que é capaz de fazer isso. E esse homem, José, é você. Amigos,
Irmãos, aqui em 2 Coríntios 4, a palavra de Deus diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, José passou por um processo, 7 anos que tudo dava certo, 13 anos de tribulação. Para Deus isso era uma leve e momentânea tribulação. Eu não sei quanto tempo você está passando por tribulação. Eu não sei se está desviado dos caminhos do Senhor, afastado há 13 anos. Mas chega o momento de você mudar de fase. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amados, a tua momentânea tribulação, Deus pode usar até o teu maior inimigo para fazer com que você saia dessa crise, com que você arrume um emprego, com que as portas se abram. E o que aconteceu ali? José é colocado como governador do Egito. O faraó coloca ele como governador. Então a primeira fase, uma fase que tudo dava certo, 7 anos. A segunda fase, uma fase que nada dava certo. Antes de chegar à fase que nada dá certo, curte a tua capa, aproveita a tua capa, desfruta da tua capa, da tua túnica, aproveita o tempo bom de vida, viva com Deus, viva em paz com Deus, porque vem um tempo de crise, que é difícil de suportar, e esse tempo de crise, de tribulação, que nada dava certo, durou 13 anos, agora vem um período que ele interpreta esse sonho, é usado por Deus, é chamado por Deus, e esse outro período, ele dura 80 anos, 7 anos, 13 anos, e agora 80 anos como governador. O homem talvez mais importante, abaixo do faraó no Egito, era José. Quando Deus te levanta, quando Deus tem uma obra contigo, quando Deus sonha que não só os 11 irmãos, na figura de 11 estrelas, se encurvariam diante dele, mas para Abraão Deus falou que a geração dele seria tão grande, ia ser tanta gente abençoada. Ele não falou de 11, mas ele falou que seria como as estrelas do céu, seria como as areias do mar. Então nossa vida, ela muda de ciclo, e tenha fé, tenha esperança. A tua tribulação, a tribulação que você passa hoje, a crise que você passa hoje, a quarentena que você passa hoje, o medo do desemprego, o medo de não ter um salário, o medo de quebrar, de ter que demitir funcionário. Eu não sei que tipo de medo. Talvez você até hoje, tudo deu certo, como os 7 anos, dos 17
até do 1 ao 17, e dos 10 aos 17, de José, que ele curtiu muito nesses 7 anos. Talvez tenha curtido, você tenha 40, 50, 60 anos, e até hoje os teus negócios só bombaram. Mas chegou um dia em que parou, Deus te parou, Deus colocou um freio em você, Deus parou a tua vida, para que você tenha uma experiência. Se aproveite esse momento para viver com toda intensidade, para crescer, para ter uma experiência, para contar para os teus filhos que um dia você passou por uma crise, por uma dificuldade, por uma luta, por um calabouço, que você olhava para as paredes e não encontrava uma saída. Mas um dia você olhou para cima e não viu só paredes, você viu o céu. E no céu você encontrou uma solução. É quando você olha para o céu que você encontra uma solução. Que você diz para Deus: a minha tribulação é leve, ela é momentânea. Eu sei que ela produz para mim, para nós, para todos que creem, eterno peso de glória. Peso de glória é currículo, acima de toda comparação. Nada pode comparar a experiência triste, a experiência de tristeza, de morte, de falência, de luta, que todos nós temos que passar aqui nesse mundo. E essa experiência, nem sempre essas coisas, elas vêm do mal, elas vêm do diabo, não. É Deus parando você, é Deus dizendo para você que está afastado dos caminhos do Senhor: ei, volta agora, volte hoje. Comece a profetizar, a declarar que esse tempo acabou. Foi uma leve e momentânea tribulação que está produzindo um peso de glória, onde nada pode ser comparado. Aí José, esse tempo, esse peso de glória, que nada pode ser comparado, de sair de um calabouço, sair de uma cisterna, vendido pelos irmãos como escravo, se tornar governador do Egito, sendo colocado pelo seu maior inimigo. É um peso de glória que nada pode ser comparado. Ei, teu tempo de vitória está vindo. Teu tempo de glória, teu tempo de crescimento, teu tempo de sonhos se cumprirem está chegando. Pare de falar, pare de ficar preso só na pandemia e na desgraça. Pegue isso como uma experiência e entenda que Deus está te parando. Deus para a empresa, Deus para a escola, Deus para os reis, os presidentes, governadores, deputados, senadores, prefeitos, mendigos, andarilhos, alunos, professores, diretores, partidos políticos, igrejas, religiões do mundo, ídolos. Deus para tudo, para que entendam que tem que passar pelas mãos dele. É ele que para. E quando ele para, não tem jeito. A Bíblia diz que é uma leve e momentânea tribulação. É um momento passageiro que vai produzir
vai produzir um tempo de glória, um peso de glória, acima de toda tribulação. E a quarta fase, às vezes, a gente cresce. Um recado para você, que sempre quando cresceu, ou é grande, e tira proveito disso. Há um quarto processo, que até José, com toda essa maravilha, ele teve que passar, e eu tenho que passar, e você tem que passar. Cuidado com o orgulho, cuidado com essa coisa de ser grande. Porque esse quarto processo, passamos pelo primeiro momento em que tudo dá certo. Depois, um outro momento em que nada dá certo. Casamentos acabam, emprego se vai, doenças vêm, é uma loucura. Nada que a gente faz funciona, dá certo, quebra, queima, nada funciona. Mas depois vem um tempo grande, um tempo maior, de colher um peso de glória. Aí um tempo maior de 80 anos, primeiro foi 7, o segundo 13. Agora 80 anos, governando. Já viu alguém governar uma nação por 80 anos? Como líder, ainda de uma nação que nem era nativo lá, era um estrangeiro, e ainda foi vendido como escravo. Ele passa por todas essas fases. Ele aproveita o legado do tempo de sofrimento, desfruta no momento de bonança. E diz a Bíblia que naqueles 7 anos de miséria, o Egito não faltou nada. Havia um homem de Deus ali, liberou a palavra profética, interpretou um sonho. E aí então, não teve jeito. Aquele homem de Deus, ele nunca mais foi tirado da função. 80 anos governando. E quando fecha esse ciclo de 80 anos, 7 é perfeição e 8 é o número de Cristo, simbolizando a perfeição de Cristo nesses 80 anos na vida de José. Aí vem um outro tempo breve. A mãe já havia falecido. Ele sente saudade do pai e dos irmãos. E aí uma outra história, está aqui em Gênesis. A partir desse versículo 37, a gente vai vendo nos capítulos seguintes o complemento dessa história, aonde acontece esse encontro com os irmãos. É um drama à parte. Depois de tempo de alegria, de poder na vida dele, veio um novo tempo, um tempo de drama, uma quarta fase, para se concluir um ciclo na vida de José. Ele tem esse encontro, ele consegue em vida matar a saudade dos irmãos, do pai em vida. Então, queridos, se você está afastado dos caminhos do Senhor, e talvez você está tanto tempo longe do Pai, só passando por tribulação, e a tribulação para você tem sido um peso. Deus manda falar para você que a tribulação é leve. Ele quer que você desfrute de todo o bem dessa terra. Quer que a tua vida tenha paz. Volta para Jesus. Venha ao encontro dos teus irmãos. Venha ao encontro do teu pai.
venha matar a saudade dos teus irmãos e do teu pai. Volta para Jesus, volta à comunhão com a igreja e à comunhão com Cristo Jesus, o Todo-Poderoso. E entenda esses 4 ciclos que completam a vida de um homem que conhece o Pai, que tem a bênção do Pai aqui na terra. Que Deus abençoe a tua vida. Pai, eu louvo o teu nome, Senhor. Eu oro por cada desviado, cada afastado dos seus caminhos, Senhor. Eu oro por pessoas, Senhor, que viveram um caminho representando os 7 anos em que tudo dava certo na vida, na tua casa. E um dia alguma coisa deu errado. Se aborreceu por alguma coisa e esse aborrecimento ele não soube vencer e se afastou da tua casa, Senhor, e não conseguiu cumprir esse leve e momentâneo tempo de tribulação. Quem sabe às vezes até por uma coisa corriqueira, Senhor, se afastou, não cumpriu a etapa, está devendo para ti, Senhor. Não entendeu que o Senhor estava parando ou falando com ele alguma coisa no momento de luta. Pai, que essa pessoa venha entender, Senhor, que a terceira etapa talvez ele nem venha cumprir, porque pode morrer sem conhecer os irmãos. José, se morresse antes, ele morreria lá, sem conhecer, sem voltar a ver, matar a saudade do pai e dos irmãos. Chegou no tempo, 80 anos, depois disso ele conheceu, ele reencontrou com o pai, com os irmãos. Ele mata a saudade. Pai amado, aqueles que estão afastados dos teus caminhos, ajuda a ser conduzidos para a tua casa, Senhor, para os braços do Pai, que eles venham receber novamente a túnica espiritual e abençoada que o Pai nos tem dado, como filhos amados, a cada dia, a cada instante. Em nome de Jesus, eu te agradeço, entrego cada vida em tuas mãos. Amém e amém.